Capítulo 10, 2, Tânticas românticas de enganação. Uma grande quantidade de janelas de notificação apareceu. Com exceção de uma bruxa, a taxa de afeto de todas subiu uma quantidade incrível. Não havia dúvida, as bruxas haviam sido profundamente comovidas pelas minhas histórias de romance. Como prova disto, elas continuavam derramando lágrimas mornas. A Lady Macbeth, a Julieta, elas. Só existe falsidade neste mundo. Eu não vou mais acreditar em coisas como religião. Isso não era incrível. A cor depressiva do desespero era a que mais combinava com as pessoas. Como líder de uma nova igreja, eu estava observando os cordeirinhos com satisfação. É isso mesmo. Joguem fora suas esperanças para com o mundo, e se tranquem dentro de casa. Desse jeito, tudo vai dar certo. Devo admitir, Vossa Alteza é o mesmo de sempre, eu sei. O meu charme é me manter sempre divertido. Vossa Alteza, acredito que se manter podre por dentro é um defeito. Ou, é por isso que a inveja de uma mente estúpida é bem vulgar. Eu levantei os cantos de minha boca. Lápis Lazuli estava me encarando com os olhos mortos. Estava tudo bem. A sua expressão podia até estar desse jeito, mas por dentro, ela também havia sido comovida por minha eloquência. Provavelmente não seria um exagero dizer que ela foi cativada. A jovem provavelmente só estava com vergonha de demonstrar os seus sentimentos. A feição de Lápis Lazuli caiu um ponto. Eu estava errado. Lápis estava muito além de ser dissimulada. Desde o princípio, seja vergonha ou timidez, esses tipos de emoções bonitinhas jamais existiram dentro desta súcubo insensível. HM. Agora é hora de uma história mais alegre. Oi. O atendimento daqui é terrível. Foi no momento em que eu tinha limpado a minha garganta para mudar o assunto. Do outro lado da praça veio um som de algo quebrando, seguido por uma algazarra barulhenta. Nosso grupo, como se tivéssemos ensaiado antes, virou a cabeça para aquela direção. O álcool tem um gosto horrível, os assentos são duros. Vocês nem sequer mostram respeito para com os seus clientes. E ainda querem receber pagamento por isso, vocês estão mesmo tentando fazer negócios. Perdoe-me. Minhas mais sinceras desculpas, Vossa Alteza. Um jovem estava gritando com um velho anão. O rosto do anão estava coberto de rugas. Suas roupas eram relativamente boas. Ele quase, com certeza, era o dono de um desses bares. O ancião estava no chão, curvando a sua cabeça sem parar. É porque nossos pobres funcionários não conseguiram reconhecer Vossa Alteza. Ah! É por isso que todo velhote deveria morrer. Smack! O jovem chutou a lateral do peito do velho anão. A vítima soltou um grito e caiu no chão. Tentar fazer negócios quando você só tem mofo no lugar do cérebro. Chute. Olha só o seu entretenimento, é patético. Outro chute. Essa violência irracional estava acontecendo em público. O clima na praça esfriou. Entretanto, não houve uma pessoa sequer que tentou parar este evento. Como se todos tivessem feito um acordo silencioso de se manterem afastados da agressão acontecendo à sua frente. O gosto do álcool sumiu rapidamente. O estado de embriaguez em que eu estava por beber a cerveja havia esfriado de maneira estável. Não era uma frieza do tipo bom e refrescante, mas sim do tipo desagradável. Quem é esse homem ridículo? O Lorde Demônio de 72 rank, Andromalius. Lápis Lazuli sussurrou. Lorde Demônio? Eu franzi as sobrancelhas. Agora olhando com atenção, eu podia ver um pequeno chifre em sua testa. O chifre na parte de trás da minha cabeça era pequeno o suficiente para quase ser coberto pelo meu cabelo, mas o dele era ainda menor. Se eu não soubesse que ele era um Lorde Demônio, eu teria confundido aquilo como uma espinha inchada. Sim. Andromalius passa boa parte do seu tempo, o ano todo, nos cassinos de Niflheim. Ele é famoso por usar o título de Lorde Demônio para abusar das pessoas. Então ele é como um valentão da vizinhança. Eu zombei. O Lorde Demônio Andromalius aparecia no jogo, então eu sabia bem sobre ele. Se Dantalian era um chefe para praticar, então o de rank 72 era o do tutorial. Ele era o bostinha que era morto pelo herói nível 1. A miséria adora a companhia.
Seja Andromalius ou Dantalha, nós dois estávamos no nível em que éramos tratados como bucha de canhão, então seria uma boa ideia nos ajudarmos, mas, havia uma grande diferença entre eu e esse vadio. É o Lorde Demônio Andromalius quis despertar o herói. No prólogo, o protagonista era atacado por demônios. Exceto o personagem principal, todos os moradores do vilarejo e sua família acabam morrendo. Se você escolher jogar como um personagem masculino, a sua irmãzinha é morta. Se escolher o feminino, o seu irmão mais velho é sacrificado. Não importa qual escolha, o protagonista perde alguém importante para ele. Portanto, com esse desejo incontrolável por vingança, ele jura: eu matarei todos os lordes demônios neste continente. Ocupado por criar um monstro conhecido como herói. Esse é o futuro vindouro daquele homem do outro lado da praça atormentando um idoso. Estávamos no ano de 1505 do calendário imperial. O ano em que o vilarejo do herói seria atacado era 1506 do mesmo calendário. Seria apenas apropriado fazer algo antes que esse ano passasse. Caso contrário, isso significa que uma criança no meio das montanhas vai subitamente despertar como um herói. Livrar-me mais cedo de uma variável como o herói seria uma decisão sensata caso eu queira continuar vivendo a minha vida de maneira preguiçosa e pacífica. Foi então que, com um trim, um alarme soou e janelas de notificação apareceram. As escolhas mostradas eram como uma exposição dos meus pensamentos. 1. Tornar-se amigo de Andromalius. 2. Matar Andromalius. Eu coloquei a mão no meu queixo. Sim. A primeira opção era vantajosa. Depois de estabelecer uma relação amistosa com Andromalius, eu iria induzi-lo a atacar mais cuidadosamente o vilarejo do herói. Eliminar a fonte do problema. A tática de se livrar de um perigo potencial com antecedência era sempre válida. Por outro lado, a segunda opção era radical. Matar Andromalius e sumir com toda a fonte da questão. A ideia por trás do plano não era errônea. O problema seria as repercussões. Um Lorde Demônio matou outro Lorde. Graças a esse incidente, as pessoas prestariam atenção em mim. Os seus olhares iriam desnecessariamente se focar neste Lorde. Como uma possível escolha, isso causaria muita comoção. Eu preferia lidar com os problemas de maneira mais discreta. Como um assassinato. Entretanto, eu nem sabia onde contratar um assassino. Eu teria que escolher a número 1. Observando a atmosfera gélida englobando a praça, eu podia dizer, com certeza, que Andromalius não era popular. Os demônios de diferentes raças neste local pareciam desprezar esse depravado. Isso era um problema. Se eu me envolvesse amistosamente com ele aqui, então minha própria imagem também decairia. Para os políticos, suas reputações valem tanto quanto suas vidas. Se possível, eu queria manter a minha tão limpa quanto eu conseguisse. Mas, alguma outra opção além da primeira era factível. Matar Andromalius sem chamar a atenção. Como eu poderia conseguir um resultado tão ideal? Era impossível evitar completamente os holofotes, mas era possível desviar o olhar da plateia para outro local. Vossa Alteza. A voz de Lazuli me trouxe de volta à realidade. Eu rapidamente virei a cabeça. Lala. Neste momento, você está usando o anel? Sim? Estou usando agora mesmo. Um instante, deixe-me confirmar. Sem avisar, eu agarrei a mão esquerda dela. Eu pude sentir uma leve elevação sob a luva de lápis. Havia um anel em seu dedo anelar. Publicamente, Lápis era conhecida como a minha concubina. O Lorde Demônio Dantalha havia se apaixonado tanto por sua amante mestiça que ele nem se importava com as questões políticas. Era este o tipo de boato. É claro, isso não passava de um rumor que criamos de propósito. Os anéis foram comprados para dar ainda mais vida a esse boato distorcido. Poucos dias atrás, eu gastei 1.600 moedas de ouro para comprar 2 anéis luxuosos. Era um par de anéis para casais com um diamante azul celeste de 5 quilates encrustado em cada. Na parte interna havia inscrições na língua franca: a Ultrinebo eu não desejo ninguém além de você.
Ou seja, o típico voto de noivado. Do ponto de vista público, o Lorde Demônio Dantalian era o maior idiota do mundo. Um imbecil que havia comprado um anel para sua amante assim que conseguiu um pouco de dinheiro. Mas olha só agora. Foi bom eu ter preparado isso com antecedência. Surgiu uma utilidade para o anel. Uma onça de prevenção vale uma libra de remédio. Nem pense que você vai poder fazer negócios aqui outra vez, nunca mais. Seu velhote. Seu pedaço de lixo mofado. Andromalius ainda estava agredindo o idoso. Havia um sorriso maligno no rosto do Lorde, parecia que gostava de espancar outras pessoas. Aquela expressão ingênua em sua face era invejável. De qualquer forma, Andromalius, brincar sozinho acaba ficando chato bem rápido. Por favor, deixe-me fazer parte de suas atividades divertidas. Não se preocupe. Eu tenho um talento para fazer festas ficarem divertidas. Agora há pouco, com minha bela eloquência, eu consegui petrificar as bruxas. Você também, em breve estará estirado no chão, tremendo de tanto gargalhar. Eu te transformarei em um incrível personagem secundário de uma história de romance. Finalmente, eu confirmei com lápis. Lazuli. Andromalius possui algum grupo protegendo. Pelo que sei, não há nenhum. Há algum outro Lorde Demônio particularmente próximo a ele? Não há nenhum. Mesmo entre os Lordes, Andromalius é tratado como uma falha miserável. Esplêndido. Em outras palavras, eu não tinha com o que me preocupar. Eu levantei o meu copo de cerveja. 1, 2, 3. Depois de contar mentalmente, eu soltei,